você vai entender o orçamento do seu cliente. E aqui você vai começar a entrar a fundo na vida financeira do seu cliente. Aqui você vai entender e destrinchar todo o orçamento. E você vai dividir esse orçamento em entradas e saídas. E uma informação importante demais de você coletar é se o cliente, como é que o cliente faz o controle de gastos, se é que ele faz, e se ele recebe 13º ou não. Porque se ele recebeu o 13º, é importante que você conte com esse valor para o planejamento financeiro. E aí a gente vai dividir todo o orçamento financeiro do cliente em entradas e saídas. Nas entradas, a gente vai ter as receitas, e aí a gente tem vários tipos de receitas diferentes, né, que varia conforme o emprego do cliente, pode ser CLT, pode ser autônomo, pode ser PJ, autônomo sem PJ, pode ser concurso, enfim, outra fonte de renda. E é importante você coletar a informação bruta, porque aí você pode montar uma estratégia previdenciária, uma estratégia de tributação, e é importante você também entender o que de fato entra líquido para esse cliente, que é o que é depositado na conta dele. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o orçamento de acordo com o que de fato entra, não com o bruto, tá? Então vamos lá. Você vai coletar todas essas informações de salário líquido, vai ver o salário bruto e aí você vai ter a discrepância de quanto é que está saindo de imposto, como por exemplo, imposto em renda, INSS e outros gastos também que podem vir a ter no contra-cheque desse cliente, tá? E depois que a gente destrincha todas as entradas, a gente começa a dividir as saídas em custos fixos e custos variáveis. Custo fixo é aquele custo que ele tem a obrigatoriedade mensal. E aqui a gente tem alguns exemplos. A gente divide em grandes blocos e esses blocos a gente divide em categorias. Por exemplo, moradia. Moradia a gente divide em aluguel, tem que saber o quanto esse cliente paga de aluguel. Divide em água, energia, gás, condomínio, IPTU ou outros gastos em casa que ele tenha fixo, por exemplo, faxineira ou lavanderia, qualquer coisa desse tipo. Outro bloco é o bloco de assinaturas. E aí entra celular, entra Netflix, Amazon, Spotify, memória da Apple, memória do Google, todas essas assinaturas recorrentes que o cliente tem no cartão. Outro bloco de custos fixos, atividade física e saúde, e aí entra academia, personal, seguro de vida, plano de saúde, e entram todos os aspectos da saúde e de atividades físicas desse cliente, se ele praticar algum esporte, se ele tem terapia. Então, tudo isso é importante você ter e destrinchar em categorias todos esses custos fixos. Outro bloco, educação. Outro bloco, PET, e aí você já viu se ele tem PET ou não, para poder preencher essas informações. As parcelas que ele tem mensalmente. E aqui não entra compras parceladas, aqui entra parcelamento de fatura, aqui entra financiamento, aqui entra consórcio. Quais são as taxas que ele paga e se ele tem algum outro gasto fixo. Tá? Por exemplo, um seguro de carro, por exemplo, um whitebook que não tinha lá em assinaturas, se ele for um médico, por exemplo. Então é importante você destrinchar tudo que é fixo. Por quê? Porque você já vai ter uma noção de quantos por cento da renda já vai ser comprometido por obrigações mensais. Tá? E depois que você coletou os gastos fixos, a gente vai para os gastos variáveis. Os gastos variáveis, a gente tem em grandes blocos também. Moradia, caso ele esteja fazendo alguma obra em casa, ou algum outro gasto com moradia que seja variável. Alimentação a gente divide em feira barra mercado, saídas para barzinhos, lanches e outros gastos com alimentação, como padaria e tudo mais. Gastos com viagem, gastos com farmácia, gastos com doações, gastos com transporte, gastos, e aí transporte entre a gasolina, entre a Uber, 99, PVA, multas, manutenção, lavagem do carro, tudo isso é variável. Gastos com presentes pessoais, que é o presente que o cliente compra para ele mesmo, compras na Shein, Shopee, e presentes para terceiros, presentes que ele dá em datas comemorativas para outras pessoas. É interessante, nesses gastos variáveis, provavelmente o cliente nunca vai ter o valor exato que ele gasta mensalmente. Porque varia todo mês, o próprio nome já diz. Então é importante você estabelecer uma média
tentar extrair uma média de quanto aquele cliente tem de gasto. Se ele disser, eu compro presente para mim uma vez no ano, pega esse valor e divide em 12. Eu compro presente para os outros 4 vezes no ano, pega esse valor e divide também, tá? Soma esses 4 e divide, tá? E outros gastos variáveis, como, por exemplo, barbearia, salão, depilação, peladas, enfim, o que for. Então é importante você destrinchar em fixos e variáveis para ter noção do quanto do orçamento do cliente está destinado e comprometido mensalmente e quanto ele tem ali de variável, que é margem para a economia. Tá? E se o cliente ele já tem a mentalidade de poupar algum valor, de investir algum valor todo mês. E aí você já mostra para o seu cliente o modelo europeu, que é o modelo ideal de diversificação de renda, que é um modelo 50-30-20. Até 50% dos gastos do seu cliente devem ser destinados aos gastos fixos, até 30% aos gastos variáveis e pelo menos 20% ali para investimento. Se atenta às terminologias, até 50% de gasto fixo. Precisa ser 50%? Não. Até 30% de gasto variável. Precisa ser 30%? Não. Pelo menos 20% de investimento. Precisa ser pelo menos 20%? Sim, no mínimo 20%. Se for mais, ótimo, o cliente está acelerando ali a conquista dos objetivos. E aí a gente começa a entender todo o fluxo de caixa mensal desse cliente. O bom dessa ferramenta é que ele já dá esse gráfico atual de custo de acordo com essas divisões que foram feitas. A gente tem as contas bancárias e é importante saber quais são as instituições financeiras que estão presentes no dia a dia daquele cliente e os cartões de crédito, já para a gente começar a pensar em estratégias como, por exemplo, milhas aéreas, cashbacks, benefícios de cartão e tudo mais. Beleza? Depois que a gente entendeu todo esse fluxo de caixa, a gente vai para o último ponto dentro de coletar as informações iniciais. O último ponto é justamente o poder de poupança. Quando a gente entra no fluxo de caixa, a gente vai saber se o cliente ele tem uma margem para a economia ou não. E aí a gente entra nesse poder de poupança mensal. E esse poder de poupança ele é muito importante por quê? Porque você vai começar a montar o planejamento pensando nesse valor, nesse potencial de economia mensal que seu cliente tem. E aí você tem que chegar a um consenso com o seu cliente do quanto ele quer se comprometer a poupar no mínimo e quanto é o desejo dele de começar a poupar mensalmente depois de todo esse destrinchamento do fluxo de caixa. Por exemplo, eu vejo que meu cliente ele tem um potencial máximo de poupar, exemplo, R$ 1.000 por mês. Só que o meu cliente, ele não quer se comprometer a poupar R$ 1.000 por mês porque ele sabe que ele tende a gastar um pouquinho mais. Então, o mínimo que ele quer poupar é 500. E o máximo é o desejo dele de poupar, de fato, esses 1.000 ou até mais. Então, eu consigo colocar aqui o mínimo, o máximo de economia mensal. Trabalho com a média e já traço uma projeção de quanto meu cliente acumularia sozinho e quanto o cliente acumularia, por exemplo, na linha do tempo se ele tivesse um auxílio profissional. Isso mostra para o meu cliente a diferença dele continuar do jeito que está, no cenário estático, ou dele passar a ter um auxílio profissional, passar a ter minha ajuda na tomada de decisão no aspecto financeiro, que isso vai ser benéfico para esse cliente no longo prazo. Tá? E aí, você vai se basear nesse poder mínimo para o planejamento financeiro e você vai se basear nesse poder de economia máximo. E você vai trazer duas projeções para o cliente. O que ele vai conquistar na linha do tempo, se ele fizer o que ele está se comprometendo mensalmente, e se ele se desafiar, se ele estabelecer metas e atingir essas metas, se ele poupar esses 1.000 por mês, o quanto ele vai conquistar. Beleza? Isso você vai apresentar na reunião de consultoria. E aí a gente fecha esse bloco de informações iniciais. A gente falou sobre os dados pessoais, objetivos, falou sobre fluxo de caixa e poder de poupança mensal.